Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje, graças a Deus, nós já estamos na lição de número 5, aprendemos bastante e como tem sido importante este assunto a respeito do pentecostalismo nesses últimos dias e ser o nosso primeiro trimestre da lição de 2021. Estou aprendendo muito. Nós sabemos que nós aprendemos a cada dia da nossa vida. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós aprendemos da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Todas as nossas aulas foram importantes. Na aula passada nós falamos sobre os dons espirituais. Espero que você tenha aprendido bastante, que sua aula tenha sido uma bênção. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, sou também superintendente de escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos das notificações e ative outra vez. Alguns irmãos têm comentado comigo que as minhas aulas deixaram de chegar todas as semanas. Então, o segredo é desativar o sininho, ativá-lo uma outra vez para que você continue recebendo as minhas aulas. E os irmãos perceberam, eu estou compartilhando a minha aula integral e também a minha aula por tópicos. Espero estar agradando os irmãos desta forma. E hoje os irmãos vão perceber um ventinho aqui na minha aula, está muito calor na minha cidade e eu confesso que eu não estou conseguindo gravar minha aula sem um ventilador ou ar-condicionado, que seja, porque está muito quente a minha região e também a idade da gente, né, vai chegando e o calor começa a aumentar um pouco. Então espero que tenham um pouco de paciência, que aproveitem bastante esta aula aí. Que testemunhos maravilhosos que nós ouvimos aqui, os irmãos descreveram da experiência que tiveram com o batismo no Espírito Santo. Alguns foram batizados quando eram crianças, outros foram batizados da mesma forma que eu fui, uma oração em casa, outros em um congresso, outros na igreja, experiências maravilhosas. E é bom sempre estarmos relembrando tudo que Deus fez por nós, né? E a presença do Espírito Santo. A lição de número 5 hoje, nós vamos falar sobre fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o eu crucificado. E nós vamos falar em Gálatas, né? Não tem como falar de fruto do Espírito e obras da carne se nós não formos lá para Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 16 ao 26. Se você puder, leia a carta de Paulo aos Gálatas, são apenas 6 capítulos, muito pequeno, né? Muito pouco, e para você se inteirar um pouquinho dessa lição, é bom que você leia. Eu já li ele agora, de novo, né? Os 6 capítulos, para nós aprendermos bastante sobre essa lição, porque afinal de contas nós vamos falar sobre essa igreja que estava na Galácia e Paulo escreveu para esta igreja. A nossa verdade prática, ela diz que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. Nós já tivemos um trimestre que nós falamos sobre a ética cristã, pois ela mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de nós. O fruto do Espírito, ele imprime o caráter de Cristo dentro de nós. Nós sabemos que os dons espirituais, eles vêm de Deus sobre nós e o Espírito Santo atua por intermédio de nós, né? É o poder de Deus demonstrado aqui no mundo por intermédio do Espírito Santo e nós somos o canal que o Espírito Santo usa. E hoje nós vamos falar o que o Espírito Santo faz dentro de nós. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o eu crucificado, sobre como nós produzimos o fruto do Espírito. E isso não é feito de uma única vez. Nós já falamos e já aprendemos que na salvação, na nossa conversão, na nossa regeneração, assim que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Depois nós somos revestidos de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo distribui os dons a cada um para o que for útil.
E o fruto do Espírito, nós não recebemos ele imediatamente. O fruto do Espírito, ele é produzido não por mim, mas é o Espírito Santo que produz essas virtudes na minha vida. À medida que eu vou me submetendo ao Espírito Santo, ele vai produzindo essas virtudes na minha vida e na sua vida. E isso não é feito de uma única vez. É como a santificação. É uma escada, né? Um degrau que nós vamos subindo todos os dias, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Assim é a santificação, que é diferente da regeneração, a justificação, que é tudo feito em uma única vez. Então, o fruto do Espírito, nós vamos crescendo em santificação. Então, nós não somos regenerados imediatamente. Os nossos pecados foram perdoados, né? Nós nascemos de novo ali e escrevemos uma nova história, né? Os pecados que nós praticamos antes de aceitarmos Jesus, eles foram sepultados ali e nascemos uma nova pessoa. Então, a regeneração na salvação, ela é imediata. A santificação também é imediata. Mas depois, com o passar do tempo, que nós vamos criando maturidade espiritual, crescimento espiritual, e o fruto do Espírito vai desenvolvendo dentro de nós por intermédio do Espírito Santo. Mas isso à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, à medida que nós vamos submetendo ao Espírito Santo, para que ele faça esta obra em nossas vidas, eu preciso dar lugar. É quando nós deixamos ser guiados por ele. É quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que ele vai fazendo esta obra em nossas vidas. É quando nós nos entregamos sem reserva para ele, né? Espírito Santo pode mudar a minha vida, pode transformar a minha vida para que eu agrade a Deus, sem medo do que as pessoas dirão ao nosso respeito, quando nós seguimos o Espírito Santo. E quando nós seguimos o Espírito Santo, né, o caráter de Cristo, ele vai sendo forjado em nós. Mas eu quero dizer que não é fácil. Nós dizermos que todas essas coisas acontecem em nossa vida de uma maneira simples, não é simples e não é fácil. Nem todos que são batizados no Espírito Santo têm o fruto do Espírito. Nem todos que têm os dons espirituais têm o fruto do Espírito. Nem aqueles todos que aceitaram Jesus e converteram têm o fruto do Espírito. Mas todo salvo, todo aquele que deseja agradar a Deus e que anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, este sim tem o fruto do Espírito. Então nós não podemos confundir dons, batismo no Espírito Santo, com fruto do Espírito e salvação. É fruto, porque está no singular, e não frutos. São 9 virtudes, das quais nós falaremos sobre cada uma delas hoje, nesta aula. É claro que nós não vamos ter tempo de desenvolver cada uma dessas virtudes, assim como as obras da carne, nós não teremos tempo de falar nem na nossa aula e nem aqui no vídeo nós vamos ter. Paulo, quando ele escreveu para a igreja em Corinto, era uma igreja poderosa, que tinha todos os dons, mas era uma igreja cheia de problema, que não tinha o fruto do Espírito. Paulo diz que não podiam chamá-los de espirituais, sendo que ainda no meio deles habitavam as obras da carne. Então, Paulo os chama de carnais. Era uma igreja que tinha poder, né? Um grande exemplo para nós, que dons, milagres não santifica ninguém. Era uma igreja problemática e que ela precisava produzir o fruto do Espírito. Naquela igreja havia muitos tipos de pecados praticados pelos seus membros. E ele está nos ensinando então que os dons não santificam a igreja e nem os seus membros. Não é porque você tem um dom espiritual que você está num patamar de santidade que você não precise
produzir o fruto do Espírito. E agora mesmo, Paulo escreve à igreja da Galácia para adverti-los. Quando nós lemos esta carta assim minuciosamente, nós entendemos também o problema que estava acontecendo naquela igreja. Não era uma igreja como a igreja de Corinto, né, poderosa, mas era uma igreja também que os cristãos daquela época estavam sendo perturbados pelos judaizantes. Então, desde o primeiro capítulo, né, desta carta, Paulo já começa a expor os problemas que aquela igreja estava vivendo naquela época. E ele também vai escrever para eles acerca do pecado. No início da sua carta, ele se diz maravilhado de tão depressa eles passaram daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Era acerca disso que Paulo estava tratando com os irmãos gálatas, né? Eles estavam deixando o evangelho que eles tinham aprendido de Paulo, estavam passando rapidamente para outro evangelho, das pessoas que estavam infiltrados naquela igreja, né, os judaizantes, e pervertendo a fé daqueles irmãos. E Paulo então ele fica perplexo que ainda Cristo não tinha sido formado neles. E hoje, felizmente, nós encontramos crentes 10 anos que servem a Jesus, 20 anos, e Cristo ainda não foi formado na vida dele. O caráter de Cristo ainda não foi impresso, né, na vida deste cristão, e aquela igreja estava vivendo este mesmo problema. E Paulo estava chocado com o rumo que estava tomando a vida e a fé daquelas pessoas. E Paulo então começa a indagá-los. Tudo estava indo tão bem. Enquanto eu estava aí perto, vocês estavam fervorosos, servindo a Jesus Cristo, obedecendo o Evangelho, né, frutificando na obra de Deus. O que aconteceu com vocês? Vocês estavam indo tão bem. O que aconteceu na vida espiritual de vocês? Vocês foram chamados à liberdade, mas vocês não podem usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Veja bem, eles tinham saído do jugo da escravidão da lei, não era necessário mais a circuncisão, porém eles estavam sendo influenciados por alguns que haviam se infiltrado na igreja, os perturbando com esta liberdade. E hoje também nós somos livres, mas tem muitas pessoas confundindo esta liberdade, né? Nós sabemos que essa liberdade que nós temos, ela não é ocasião para que nós pequemos, ou essa liberdade nós não podemos confundi-la com libertinagem. E os judaizantes, né, estavam espionando a liberdade que eles tinham em servir a Cristo. Veja bem, não precisavam mais circuncidar, não precisavam mais, né, observar a lei, os seus rituais, guardar meses e dias e festas, porque agora eles estavam debaixo da graça, mas eles estavam voltando aos velhos rudimentos e praticando os mesmos pecados que outrora eles tinham deixado de praticar. E Paulo estava alarmado com a situação desta igreja. Hoje não é necessário tantas coisas para nós servirmos a Deus e por sermos livres. Infelizmente, muitos pensam assim, que por sermos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. E tudo isso, infelizmente, nós cairemos no mesmo erro dos Gálatas, né? Nós vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Essa liberdade que nós vivemos hoje, muitos acabam dando lugar à carne e às obras da carne com suas paixões. Era um outro evangelho que estava sendo pregado. E hoje também não é diferente. É um outro evangelho que está sendo pregado. Não da liberdade cristã, mas da libertinagem. Hoje os cristãos acham que eles podem fazer tudo. Nós somos livres a tal ponto que as pessoas imaginam que elas podem fazer o que quiserem, que mais nada é pecado para nós.
Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, que ele já estava crucificado com Cristo. E lá no título da nossa lição nós aprendemos que o fruto do Espírito é o nosso eu crucificado. A mesma certeza, convicção de que o apóstolo Paulo tinha, que ele já estava crucificado com Cristo, né? As obras mortas da lei, a sua velha natureza, o velho homem, tinha tudo sido sepultado ali na cruz do Calvário. Esta mesma certeza nós também precisamos ter, isto é, a nossa velha natureza deve ser crucificada na cruz e ressuscitarmos com Ele para uma nova vida, sermos um novo homem espiritual, termos uma nova natureza. E Paulo, então, ele dá o segredo para uma vida frutífera e transformada. Abre aspas, ele diz, andem no Espírito. Ou em outras traduções, ele diz, vivam em Espírito. E isso é o tempo presente. É assim que deve ser a nossa caminhada. E ele diz, se vocês fizerem assim, viver no Espírito e andar no Espírito, no tempo presente, vocês não satisfarão os desejos carnais. Quem é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, deve desejar, né, o fruto do Espírito. Assim como nós desejamos os dons espirituais, nós precisamos desejar o fruto espiritual. Nós precisamos buscar do Espírito Santo, porque não é por esforço meu particular, né? Não são obras da lei, não são obras mortas. Não, a partir de hoje eu quero ser bonzinho, a partir de hoje eu quero ser mais manso, a partir de hoje eu quero amar mais as pessoas. Não, é algo que brota naturalmente do nosso interior, porque não sou eu que produzo esse fruto em minha vida, mas é o Espírito Santo, né, que produz esse fruto na minha vida. Você pode ser batizado, não ser batizado com o Espírito Santo. Você pode não ter nenhum dom espiritual. Você pode não falar línguas estranhas e você pode ter o fruto do Espírito, porque é Ele que é a marca registrada de um crente salvo. Os dons espirituais, eles são sinais para a confirmação da palavra de Deus que vai sendo pregada, enquanto que o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. O fruto do Espírito é o eu crucificado, é a nova natureza no lugar da velha natureza, é o novo homem no lugar do velho homem, é o enfraquecimento dos desejos carnais e sermos guiados pelo Espírito Santo a águas tranquilas, né? Nós não somos conhecidos pelos dons espirituais, mas pelo fruto do Espírito. É isso que testifica o que o Evangelho fez dentro de nós. Nós somos conhecidos pelo nosso caráter e a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Eles se manifestam em nossos relacionamentos dentro de casa, na nossa igreja local que nós vivemos, com outras pessoas descrentes ou crentes e no nosso ambiente de trabalho. Aonde nós estivermos plantados, este fruto do Espírito, ele tem que testemunhar e dizer de quem somos, né? E quem transformou a nossa vida. No tópico 1, o fruto do Espírito na vida do crente. Nós já falamos que não é produzido por esforço pessoal. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós saímos da escravidão do pecado para o senhorio de Cristo. Não existe meio termo. Ou nós somos servos de Jesus, ou nós somos servos do pecado. Não, eu não quero nenhum. Não tem como. Então, quando nós saímos da escravidão do pecado, nós entramos debaixo do jugo do senhorio de Cristo. Mas só que o jugo dele, ele diz que ele é suave, não é como o jugo da escravidão do pecado. Agora nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo. Passamos a pertencer a Jesus.
Somos propriedade particular de Deus. Mas aqui, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, isso não quer dizer que nós temos uma vida passiva. O que é isso? Uma vida passiva. Sem iniciativa, sem vontade, como se nós fôssemos, né, um fantoche nas mãos de Deus, como se nós, a partir desse momento, não tivéssemos mais vontade própria. Não, a nossa vida não é passiva, ela não é apática, não é indiferente, sem liberdade, sem vontade própria, sem o livre-arbítrio, né? Nós somos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos livres. É esta liberdade que nós precisamos entender, que nós recebemos quando passamos do senhorio da escravidão do pecado para servirmos agora a Jesus. Mas nós devemos saber viver esta liberdade cristã. O agente desta ação em nossas vidas é o Espírito Santo. Não é esforço pessoal que fará que vamos produzir o fruto do Espírito. No ponto 1, definição. O que é fruto do Espírito? Após nós sermos salvos, Jesus coloca em nós o Espírito Santo e o desejo de fazer o bem e de fazer as coisas certas. O fruto do Espírito eu vou simplificar assim para a gente entender melhor. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado do nosso amadurecimento espiritual, do nosso crescimento espiritual, e o resultado é o fruto do Espírito. Um crente carnal, imaturo, ele não produziu o fruto do Espírito. Não tem como o Espírito Santo produzir, né, o fruto na vida de uma pessoa que cede a todo momento às suas paixões, aos seus desejos carnais. É um processo natural que vai acontecendo na nossa vida à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo. Isso vai acontecendo, vai fluindo em nossa vida, né? Essas virtudes vão surgindo dentro de nós. Não é imediato a salvação. É gradativo, assim como a santificação. O segundo ponto, o fruto no singular. Porque são 9 virtudes, né? Muitas pessoas dizem, os frutos, não. Por que é fruto no singular, sendo que dentro dessa palavra existem 9 virtudes? Por que as obras da carne estão no plural e o fruto está no singular? Questionam alguns teólogos, alguns estudiosos. Por que não são frutos? Nós vamos entender, explicou Eurico Bechstein, isso está na nossa lição. É como uma mexerica, uma laranja, um limão, né, que é um fruto composto de vários gomos, né? Então, quando você abre uma mexerica, você descasca aquela mexerica, ela está cheia de gomos, e nem por isso nós chamamos de frutos, né? Então, são gomos que dentro de uma fruta é chamada de fruta. Assim é o fruto do Espírito Santo. 9 virtudes dentro de apenas um fruto. Este fruto é o amor ou caridade, em outras versões. E ele encabeça a lista que está escrito em Gálatas. As demais virtudes, dizem os estudiosos, que são o reflexo do amor. Então, o amor encabeça essa lista e os demais nós vamos produzindo, né? É reflexo deste amor que nós recebemos de Deus e que é derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo. Para guardarmos os nomes, nós devemos lembrar, é uma regrinha simples, né, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, e muitas pessoas têm dificuldade de gravar as 9 virtudes, né, os 9 nomes desta virtude. Então tem uma regrinha muito simples que faz com que nós recordemos rapidamente quem são as 9 virtudes. As 3 primeiras virtudes, né, que é amor, gozo e alegria, fala do nosso relacionamento com Deus.
Somente Deus pode colocar isso dentro de nós, este amor, esta alegria e esta paz. As outras 3 virtudes, ela fala do nosso relacionamento com o nosso próximo, que é bondade, longanimidade e benignidade. Algumas versões falam diferente, né? Generosidade. E as outras 3, né, virtudes, ela fala do nosso relacionamento comigo mesmo, né? Que só eu posso praticar estas coisas, que é fé, mansidão e temperança. Então, uma regrinha muito fácil, que você não vai esquecer nunca mais. Então, logo essas 9 virtudes, elas forjam em nós o caráter de Cristo. O fruto do Espírito, ele fala do nosso caráter, ele fala da nossa conduta. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, ele cobrava deles, né, e insinuava que eles deveriam andar dignamente como convém, né, um cristão. E esse andar dignamente também, ele fala do nosso caráter, ele fala da nossa conduta. Nós somos incentivados a produzir frutos. Jesus diz que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, produzir virtudes que são dignos de pessoas que se arrependeram e crucificaram a sua velha natureza. Nós só produzimos este fruto se nós estivermos ligados em Cristo. Aí nós recebemos a seiva, né, que alimenta e os frutos são produzidos. E caso não estejamos ligados nele, né, em Jesus, nós vamos produzir as obras da carne. Não tem meio termo. Ou estamos ligados em Cristo, a videira verdadeira, e nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento, ou nós vamos produzir então as obras da carne. Este amor que encabeça esta lista, né, ele é ágape. É este amor de Deus que busca incansavelmente o bem-estar dos outros, sem querer nada em troca. Este é o verdadeiro amor, né, que é chamado de amor ágape, né, até redundante, porque ágape é amor. Então, é um amor que não cobra nada de ninguém, não busca nada em troca para si, não está amando querendo nada em troca. É um amor incondicional e que não está esperando nada em troca. E a alegria, né? A alegria, ela é um reflexo do amor. E essa alegria somente Deus pode nos dar. Né? Em Neemias está escrito que a nossa alegria, a nossa força, né, é a alegria do Senhor. É a alegria que vem de Deus. Ou outras traduções, gozo, que não tem nada a ver com o nosso estado de espírito, de tudo estar bem em nossas vidas. Não é uma emoção passageira presente neste mundo. Ah, hoje estou alegre. Não, hoje eu não estou alegre. Hoje estou feliz, recebi uma boa notícia. Essa alegria não é desta alegria que o fruto do Espírito está dizendo. É a certeza, né, da nossa salvação no presente e no futuro, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. E continuamos confiantes que Deus está conosco e que nos faz alegres. E esta condição de alegria conduz à paz. Não é a paz que o mundo dá. Jesus diz, olha, eu não vos dou a paz que o mundo vos dá. Não é essa paz, ausência de conflitos, ausência de guerras, ausência de problema. Não, a água pode estar entrando no barco e cheio de problema. Existe uma paz dentro de nós que somente o Espírito Santo pode nos dar, na certeza de que Deus está no controle de tudo e que no final tudo vai terminar bem. Essa é a nossa certeza, né? Não é ausência de conflitos, não é ausência de provações, é termos paz com Deus, é sabermos que a nossa comunhão com o Pai foi resgatada, ela foi reatada e que hoje nós podemos conversar com o Pai. É aquela paz que transcende todo o entendimento, é a certeza de que tudo está bem com a minha alma e de que tudo está bem com Deus. Paciência. Essa paciência é recusar atacar quando se é
provocado. Não é tolerância com o pecado. A tolerância com o pecado, ela deve ser zero, né? Mas nós precisamos recusar atacar as pessoas quando nós somos provocados, e isso é muito difícil. Hoje muito cristão, ele vive no toma lá da cá. Me provocou, recebeu. E ela é semelhante à longanimidade, que é resistir sobre uma carga pesada. O crente cheio do Espírito Santo, ele não recorre aos acessos de ira. Benignidade é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade pode se expressar por atos de bondade e também zelo pela verdade. E esta fé aqui não é otimismo, né? Tem gente que confunde esta fé como fruto com otimismo. Não, pensamento positivo, vai dar tudo certo, acredita. Não, esta fé não é isso, né? Essa fé aqui é fidelidade, é ser leal a quem nós estamos unidos por promessa. Esta fé aqui, ela fala de compromisso. Mansidão é submeter-se quando for preciso. Muita gente fala, nossa, mas fulano é muito frouxo, né? Fulano não tem sangue na veia, não sabendo que esta pessoa tem esta virtude maravilhosa. É quando nós submetemos, silenciamos, calamos, recuamos quando for preciso. É ser moderado, é não ser precipitado, teimoso, né? Ou arrogante. E temperança ou domínio próprio é ter domínio sobre os nossos próprios desejos e sobre as nossas paixões. No ponto 3, andar no Espírito é o segredo para vencer os desejos pecaminosos. Andar, se fala do nosso presente, fala da nossa vida diária, né? Submeter os desejos da carne. Nós só vencemos os desejos da carne que querem aflorar na nossa vida se nós nos submetermos ao Espírito Santo, se nós andarmos, se nós vivermos no Espírito. É viver em humildade, submissão e santidade. Santidade, nós já sabemos que é um estilo de vida do cristão. Fala na dignidade do nosso andar, que fala do nosso caráter, agradando a Deus e crescendo no conhecimento de Deus, demonstrando todas as características do Espírito. Não tem como eu dizer, sou benigno, mas não sou longânimo, não sou manso, ou sou manso, mas não sou benigno, não tenho temperança, não tenho fé. Impossível eu dizer que eu tenho fruto do Espírito e eu não produzo as 9 virtudes. O fruto do Espírito é um pacote pronto, que não tem como separar e escolher qual deles eu quero produzir. Eu sou manso, mas não tenho fé, não sou benigno, não tenho amor, não tenho paz. À medida que nós vamos nos rendendo ao Espírito Santo, nós vamos sendo transformados por Ele. É a separação total do pecado. É a separação total do mundo e da carne. São inimigos que nós somente venceremos, não por esforço pessoal, mas com a ajuda do Espírito Santo. É romper definitivamente com o mundo e com a carne. Nós não podemos ser um crente, um cristão em cima do muro. Uma hora está no mundo e uma hora querendo agradar o Espírito Santo. Hoje eu quero agradar o Espírito Santo, mas amanhã estou agradando os meus desejos carnais. Não tem como. Ou eu me submeto ao Espírito Santo, ou eu me submeto ao pecado, à escravidão, às obras da carne. Eu preciso romper definitivamente com o pecado. O crente, ele não pode ter pecado de estimação. Isso quer dizer que nós somos crucificados com Cristo.
é ter nossos passos governados pelo Espírito Santo de Deus.